Muito bem, sejam todos bem-vindos para o nosso curso de formação permanente. Curso de formação permanente porque nós fazemos esse encontro toda sexta-feira. Nós temos a oportunidade de sempre discutir um tema novo, um tema bíblico, um tema sobre sacramentos, história da igreja, eclesiologia, trindade, liturgia, sínodo, campanha da fraternidade, encíclicas, exortações apostólicas, ou mesmo temas que não estou falando aqui, que estejam fora, mas que também podemos estar discutindo. Hoje, nós temos uma grande alegria, que é o meu sonho, exatamente é esse mesmo, de trazer mais pessoas para colaborar com esse estudo, não só comigo, não só eu fazer, a ideia não é eu aparecer, mas fazermos com que mais pessoas colaborem com esses estudos. Hoje é o meu grande amigo, José Ailton, que vai conduzir o estudo do livro de Gênesis. José Ailton, nós já moramos juntos, o José Ailton é sacerdote liberado para o casamento, né? Quer dizer, eu não posso dizer que é ex-padre, que não existe ex-sacramento. Ele é casado, eu assisti o casamento dele com muito prazer. É uma pessoa de muito conhecimento, vocês vão gostar muito mesmo. Hoje ele é casado, vive o sacerdócio dele com a esposa dele, trabalha em Paracatu, e é um prazer, viu, Zé, ter você aqui compartilhando o fato de não estar exercendo o ministério, não tirou todo o seu brilho do ser humano que você é e nem todo o conhecimento que você obteve no seminário. Então, seja bem-vindo. A aula é com você hoje. Bem-vindos e bem-vindas todos que vieram participar. Lembrando que a nossa aula fica gravada no YouTube, é só você colocar a Paróquia Imaculada Conceição, de Uruana de Minas. Aproveita para se inscrever, ativar o sino, e assim você vai receber notificações da nossa paróquia e vai poder também assistir essa aula posteriormente. Zé Ailton, é com você a palavra e seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Paulo Giovanni, pela apresentação. É sempre uma honra para mim, pois o senhor é como um pai, né? Isso não há dúvida. Deixei bem claro isso quando eu estive aí na paróquia em Uruana, e também no dia do meu casamento, todos aqui puderam perceber o carinho e o amor que existe entre nós, e é sempre uma honra para mim e também para minha esposa poder nos estar servindo, mesmo que seja à distância, e contribuir para que esse conhecimento, essa formação permanente chegue sempre ao coração das pessoas e possa sempre produzir frutos, pois é através do nosso conhecimento, né, do conhecimento da palavra de Deus, que nós vamos cada vez mais nos aperfeiçoando enquanto aqueles criados por Deus, né? Então, nós vamos ter a oportunidade de perceber isso durante esses estudos e principalmente durante os estudos do livro do Gênesis, que a gente vai perceber quanto nós fomos criados com amor e através da bondade de Deus, né? Então, é uma honra para mim. Agradeço muito. Vamos lá, né, gente? Então, cumprimento a todos que estão presentes. Quantas pessoas nós temos? Dá para ver? Por enquanto, 16 pessoas, mas costuma entrar 16 bem pessoas. mais durante aí o curso, e a visualização no YouTube é bem maior. Estão todos me escutando bem aí? Quer todo mundo participando, né? Porque como é um curso de formação permanente, um diálogo, não vamos dizer que aqui é uma exegese bíblica, né? É apenas uma partilha da palavra de Deus para que a gente possa compreender melhor essa palavra e deixar que ela sempre faça parte da nossa vida e vai nos guiando. Ou seja, é uma meditação que vai nos levar a nos aprofundar cada vez mais na nossa fé. Certinho, gente? Então, lá, o objetivo nosso nessa aula de hoje, provavelmente mais uma ou duas aulas, é falar sobre o livro do Gênesis. Mas antes de falar sobre o livro do Gênesis, né, nós vamos ter que conhecer um pouquinho da divisão bíblica, né? Porque o Gênesis está lá. A gente, quando fala do livro do Gênesis, vem sempre na nossa cabeça o quê? O primeiro livro da Bíblia. Mas para a gente entender que esse livro está no início da Bíblia, tem todo um processo, ou seja, há uma divisão.
eu quero ver isso de vocês. Se vocês conhecem essa divisão da Bíblia, tem costume de pegar a Bíblia, né? Palavra de Deus, né? Vamos pegar ela, vamos ler. Está aí do ladinho de vocês? Pega a Bíblia aí. Isso. Ó, a evangelista está cadê lá a mão? Eu estou vendo a evangelista aqui. Cadê a Tita? É Tita mesmo? Então, Tita, está aqui escrito Tita. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia aí. O Gênesis está na primeira parte, né, da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Isso. Então, se vocês pegarem a Bíblia de vocês, pegaram aí? Vamos lá, abre a Bíblia. Pode ir lá no índice. Logo no início dela tem um índice, né? Vamos lá no índice, a gente vai ver que tem escrito Pentateuco. Vocês já viram falar essa palavra Pentateuco? Pentateuco, isso, né? Já ouviram, que bom. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor deles. Então, quando a gente abre a palavra de Deus, a Bíblia, você pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, nós chamamos eles de Pentateuco. Nós não, né? O nome dado para eles pelos grandes biblistas, não somente eles, né? Para os judeus também, é Pentateuco. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho. Para nós cristãos, Pentateucos. Para os judeus, já é um outro nome. Logo depois, aliás, antes, vamos lá falar. Pega aí sua Bíblia aí. Tem os 5 primeiros livros da Bíblia. E quais são eles? Gênesis, né? Depois do Gênesis, nós temos qual? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses são os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Logo depois, nós temos mais 16 livros. Esses 16 livros são conhecidos como os livros históricos, viu? Os livros históricos, como eu coloquei para vocês. Quais são esses livros? Por que histórico? Porque eles vão contar um pouco da história do povo de Israel. Começando ali com Josué, que foi aquele que substituiu Moisés, vamos dizer assim, no patriarcado. Aí vem os Juízes, vem Ruth, quer dizer, Josué, né? Josué, Juízes, Ruth. Aí vem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté e 1º e 2º Macabeus. Esses são os livros históricos. Vocês já conheciam? Já conhecem? Se não, é bom depois a gente começar. Durante o tempo, a gente vai ter a oportunidade, né, da nossa formação permanente, de conhecer todos esses livros. Logo depois, nós vamos ter os livros chamados sapienciais, que são 7 livros, ou seja, os livros que evocam a sabedoria de Deus, livros muito bonitos, que vão falar para nós dessa sabedoria de Deus que está ao nosso alcance, ou seja, uma sabedoria que nós podemos contemplar e viver a cada dia da nossa vida. E quais são esses livros? Você vê o famoso livro de Jó, né, os Salmos, que são livros sapienciais, muito gostoso de ser lido, os Provérbios, né? Aí vem Eclesiastes, conhecido também como Correletes, né? Aí nós temos Cântico dos Cânticos, que é o livro dos Cânticos, Sabedoria, a famosa Sabedoria, né? E, por último, o Eclesiástico. Né? Antes Eclesiastes, depois Eclesiástico. Eclesiastes é conhecido também como Correlete, e Eclesiástico como o livro do Sirácida. Né? Se a gente tiver outra oportunidade de estar falando sobre eles, a gente vai entender um pouquinho por que desses nomes. Logo, em seguida, e também concluindo a primeira parte da Bíblia, que nós chamamos de livros do Antigo Testamento, nós vamos ter os livros proféticos, que vocês já até tiveram uma introdução a ele, já até estudaram o livro de Isaías, ou foi Jeremias? Jeremias, né, padre? Isso, vocês já até tiveram a oportunidade aí de ruminar o livro de Jeremias, que nós vimos que são 18 livros, né, que são eles, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, né, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E depois nós temos aí um Novo Testamento muito rico para nós, que na outra oportunidade a gente vai falar sobre eles, né? Então, conhecendo um pouquinho desses livros, nós vamos, então, falar sobre o Pentateuco, então. Porque o Gênesis está entre os livros do Pentateuco, o primeiro livro da Bíblia, mas entre o livro do Pentateuco. A palavra Pentateuco é uma palavra grega, né?
que se divide em duas palavras. Essa palavra grega se divide em duas. Penta, que quer dizer 5, e teucos, quer dizer volume, né? Volume, livretos. Então, é muito... Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui, chegar um pouquinho para cá. Isso. Livros. Isso. Agora deu para me ver a minha palavra livros aqui. Vocês estão conseguindo enxergar daí meus slides? Se tiver, faz um joinha aí. Estão enxergando os slides? Isso, deu um joinha aí, né? Então, tá bom. Então, essa palavra Pentateuco quer dizer penta e teucos. 5 livros ou 5 volumes. Por quê? Essa palavra, ela é uma tradução para nós da palavra Torá. Para o povo judeu, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Torá. Por quê? Que é o livro da lei, diferente de nós. Eles não reconhecem os 5 primeiros livros como Pentateuco como nós. Para eles, os livros, no caso, os 5 primeiros livros da Bíblia, chama Torá, que é o livro da lei. Muito importante para eles. É a base da fé judaica. Por quê? Lá contém as leis e normas e condutas que regem o povo de Deus. José Hilton, só cortando aqui, você poderia compartilhar novamente? Parece que não está passando o slide, parece que você já está no segundo slide e ainda está no primeiro aqui, pelo menos para mim. Apareceu a palavra Torá ainda não? Ainda não, só está na primeira aqui, o livro de Gênesis. Então vamos voltar aqui. De repente você sair e entrar novamente. Sair que eu falo, aí sim, ele aparece um pouco assim meio borriscado, sabe? Que para mim parece um pouco meio borriscado. Para mim também está borriscado. Uhum. Aí, o que você faz? Você vai lá no Share Screen, sai, entra no Share Screen, sai dele e entra novamente no slide. Aí agora vai no Share Screen novamente e clica no slide. Ah, tá. Isso, você tem que deixar ele aberto. Deixa eu fechar essa página. Abriu, apareceu, primeira tela, né? Aí você passa para o segundo. Se você... Aí, deixa eu ver. Essa tela abriu aí, né? Não. Talvez seja interessante você passar slide por slide mesmo, sem fazer desde o início. Você pode clicar slide por slide. Igual estava no primeiro, você bastaria clicar no slide, que também dá. Aí você sai da apresentação de tela cheia. Ah, tá, entendeu? Isso, só clicar aí. Aí, pronto. Pronto. Mostra nessa parte aqui. Uhum. Abriu aí? Abriu. Borriscado, mas abriu. Pode continuar. Esse Torá aí? Uhum. Então tá bom. Então, como nós estávamos falando, na Torá, ela apresenta para nós toda a lei judaica, vamos dizer assim, né? Ou seja, a lei de Moisés, é lá que está presente os 10 mandamentos, a história do povo de Deus, desde a criação do mundo até Abraão, Moisés, a saída do Egito, a entrada na Terra Prometida. Nós temos o livro dos Números, como nós vimos lá,
Nós temos um livro do Deuteronômio, que é muito rico, que vai contar mais detalhadamente essa história, principalmente a história de Moisés. Então, é um livro muito rico e principalmente valioso. E sem contar que, para os judeus, esse livro é uma lei. Ai daquele que desrespeitar essas leis que estão contidas na Torá. Por isso que quando a gente vê lá nas leituras do Novo Testamento, nos evangelhos, quando eles falam assim, que essa atitude daquela pessoa, vamos dizer assim, pecou contra ou foi contra a lei de Moisés, ou seja, está indo contra a lei que está presente no Torá, na Torá. Então, a Torá quer dizer lei. É muito importante esses livros, tanto para nós como para os judeus, né? Então, nós vamos continuar. Então, vamos falar um pouquinho do Pentateuco. Pentateuco, nós falamos, quer dizer 5 livros que eram colocados dentro de, tipo, uma vasilha de barro, né? Aquelas que hoje nós conhecemos, aquelas telas de barros, lá que fala também no livro de João, quando João fala lá que Maria estava presente na festa de casamento, né? Geralmente aquelas lá que são usadas para ter água, eram usadas também antigamente para colocar os livros. Então, o Pentateuco é 5 rolos de livros que são colocados nesses vasos feitos de barros. Se a gente for olhar antes, esses 5 livros é como se fosse um único livro. Era um único livro. Depois desse único livro, para facilitar também a leitura deles, foi dividido em 5. Era um único livro, né? Um único pergaminho, vamos dizer assim, e depois esse pergaminho foi dividido em 5 e colocado dentro dessa vasilha de barro, onde se tornou a lei judaica. Vamos lá, então. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses nomes, por pertencer ao Pentateuco, são nomes escritos em gregos. Para a Torá, então, dá outros nomes. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e abrimos ela, vai estar os nomes lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas se você pegar a Torá, no livro da Torá, a Bíblia Massorética, que é a Bíblia lá do povo judeu, não vai ter esses nomes. Por quê? Porque, para o povo judeu, Deus se revela na língua hebraica. Ou seja, então, na língua hebraica, não na língua grega. O hebraico foi traduzido para o grego provavelmente no ano 300 a.C., no século 3 antes de Cristo, que foi traduzido, que houve uma nova versão da Bíblia Massorética, que é a Bíblia hebraica, que nós chamamos ela de Septuaginta, ou seja, a Bíblia dos 70. Então, nessa Bíblia que traz para nós os nomes que nós temos hoje e a tradução de Torá para Pentateuco. Mas o nome mesmo que há na Torá do Gênesis, no caso, chama Bereshit, que quer dizer princípio. No caso, os Êxodos é o Semate, quer dizer nomes. O Levítico é o Aiagra, que é Ixamou. Números Aiedar, uma coisa assim, no deserto. E Deuteronômio, né, que é o Berinim. Vamos voltar aqui. E como é dado o nome? Primeiro, para nós. Vamos retornar aqui. Vamos pegar a nossa Bíblia aí. Eu pedi a imagem de vocês aqui. Está tudo tranquilo mesmo? Vocês estão me escutando? Não estou vendo. Pegue a Bíblia de vocês. Padre Paulo? Sim, eu estou aqui, viu, padre? Eu desliguei para... Padre, Zé, eu desliguei aqui para não atrapalhar, mas estou aqui. Tá bom. Os demais também estão aí, né? Sim, estão todos aqui. Isso. Então, como eu não estou vendo vocês, mas aí eu vou pedindo vocês fazer algumas coisas que é interessante para nós. Para a gente compreender melhor os nomes da Bíblia, vamos lá pegar. Eu queria que vocês abrissem o livro do Gênesis. Vamos lá no capítulo 1, versículo 1. Quando você pega o livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, qual é o primeiro nome que vocês vão ver escrito aí na Bíblia?
está escrito aí no princípio. Por isso que chama Bereshit. Então, o livro do Gênesis para o povo hebreu, ou seja, para o povo judeu, que contém na Torá, ele chama no princípio, é o livro do princípio. No caso, para nós, chamamos Gênesis porque conta exatamente esse princípio, a origem de tudo, a origem da fé cristã, quer dizer, da fé judaica, a origem do mundo. Então, pegou todo esse contexto histórico e deu um nome, porque os gregos eles são mais detalhistas no sentido. O nome quer dizer tudo aquilo que condiz a realidade do texto. E para o povo hebreu, não. Eles pegavam o primeiro nome ali escrito, no caso, e dava esse nome para o livro. A não ser que o livro fosse específico, igualzinho os profetas, né? Igualzinho Jó, ou como nós vimos lá, Josué, Ruth, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, o nome é dado pela primeira palavra que contém no livro. Então, se vocês pegarem aí o livro do Gênesis e abrir a Bíblia de vocês vão ver que está escrito aí no princípio. Então, o nome do livro na Torá quer dizer no princípio, ou seja, o livro dos princípios. Vamos lá agora no Gênesis, no Êxodo. Abre aí na Bíblia de vocês. Abriram? Isso, né? Então, se a gente abrir o livro do Gênesis, a primeira palavra que nós vamos ter aí, então, é exatamente nomes. Acharam? Aí, né? Gênesis, capítulo 1, quer dizer, Êxodo, capítulo 1. Aí, no caso, a minha está aqui, eis os nomes, mas esse eis aí a gente tira, né? Porque isso aí já é na tradução nossa em português. Mas os nomes, ou seja, nomes. Então, o livro do Êxodo na Torá, ou seja, para o povo hebreu, o povo judeu, é dado o nome do livro é Nomes. Mas para nós, como narra a saída do povo de Deus do Egito, essa saída é o Êxodo. O Êxodo quer dizer saída. Então, o nome desse livro para nós é Êxodo. Da mesma forma, se você for pegar o livro do Levítico, a primeira palavra que está lá, e chamou, né, que contém, no caso, esse livro para nós chama Levítico exatamente porque contém a legislação referente aos levitas e os sacerdotes. Então, exatamente por esse motivo, ele recebeu esse nome de Levítico, né? Por causa que contém essa legislação referente aos levitas, né? Principalmente também os sacerdotes. Mas, para o povo hebreu, que são o povo judeu, o nome é e chamou. Números, no caso, números para nós, exatamente porque por causa dos censos, né, numéricos, né, os grandes censos das tribos de Israel. Então, foi exatamente por narrar esse censo, esses números. Então, para nós, ele recebeu esse nome de números. Mas, para o povo judeu, não, é a primeira palavra que está lá. Se você for pegar aí no livro do Números, capítulo 1, versículo 1, está lá, no deserto. Da mesma forma, é o Deuteronômio, né, que é o livro da lei, que contém a segunda lei. Se a primeira lei foi narrada no Êxodo, o Deuteronômio narra para nós essa segunda lei, que é muito importante também. Então, o nome dele é a primeira palavra que está lá no livro do Gênesis. Então, isso aí ficou bem claro? Então, para nós, um nome tem a ver com a história daquele livro. Então, por isso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas, para o povo hebreu, não. É a primeira palavra do livro. Então, a primeira palavra do livro, na Torá, que é o nome do próprio livro. E sobre a autoria? Então, vamos falar um pouquinho da autoria. A autoria no caso do livro, deixa eu voltar aqui, né, como nós falamos, voltar e abrir para vocês poderem me seguir. Vamos lá, na autoria, slide 3. Isso. Sobre a autoria.
os 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés. É claro, né, o grande personagem do Antigo Testamento é Moisés, né, tirando Abraão, que é o pai da fé. Mas aquele que é o centro, que no caso é Moisés. Então, Moisés foi aquele grande, né, o grande patriarca da sua época que tirou o povo do Egito. Então, por esse motivo, os livros do Pentateuco são atribuídos a ele. Mas nós sabemos que naquela época eles não deixaram nada por escrito, né? A gente percebe o quê? Que são tradições. Então, para nós, o grande autor do Pentateuco, que foi atribuído a Moisés exatamente por causa da sua pessoa e da importância dele, foi atribuído a ele. Então, se você perguntar quem escreveu Gênesis, foi Moisés. Quem escreveu o Êxodo foi Moisés. Mas, para nós, os grandes autores desse livro não foi apenas um, foi vários. Ou seja, para nós que eu digo assim, para os teólogos, para os estudiosos, para os biblistas, né? O autor, são vários autores. Então, não teve um único autor que escreveu o livro do Gênesis, são vários autores. Então, como não temos como dizer quem é esse autor, os grandes estudiosos deram para eles nomes no caso, como se fossem comunidades. Então, nós temos aí a comunidade javista, que foram os primeiros grandes escritores da Bíblia, vamos dizer assim, que conseguiram transmitir oralmente uma história, e para eles, o nosso Deus, que nós conhecemos hoje, era conhecido como Yahvé, que foi traduzido para o português como Javé. Então, eles utilizam o nome de Deus como Yahvé, ou seja, Javé. Por quê? Porque quando Deus se revelou para Moisés lá no Egito, Moisés, no caso, dando ele a grande missão de libertar o povo do Egito, Moisés perguntou a Deus, quando ele for lá anunciar que Deus se manifestou a ele e pediu para que ele tirasse esse povo do Egito, qual é o nome desse Deus que ele deveria falar? Ele disse, quando vocês for lá e anunciar o meu nome para o povo e dizeis que eu sou, enviou você a eles. E a palavra eu sou, traduzido, quer dizer Javé, aquele que é, ou seja, Yahvé. Então, a tradição javista é aquela tradição que utiliza o nome de Deus como Yahvé. É um povo mais simples, vamos dizer assim, somos nós, né? É como se fosse todos nós, é um povo mais simples, um povo que não foi muito estudado, mas é aquele povo que foi transmitido oralmente todo o ensinamento dessa grande história de Deus com a humanidade. Eles tinham como, por obrigação, transmitir para os filhos fielmente toda essa história da salvação. Desde Moisés, passando ali pelo Egito, né, voltando lá em Abraão, eles começam a contar essa história, então eles contavam fielmente, essa saída amarga do Egito era passada fielmente para os filhos, e os filhos tinham obrigação de passar isso para os filhos deles, e assim ia passando durante toda a história. E como os filhos eram muito curiosos, a história de Deus com a humanidade assim, é uma história muito bonita, e o povo foi aprendendo a lidar com essa história e até mesmo com essa revelação de Deus. Então, esse povo tinha sede de conhecimento, esse povo queria saber. Então, por querer saber, eles contavam de acordo com o conhecimento que eles tinham, de acordo com a realidade que eles estavam vivendo ali. Então, para falar ali como era a origem do mundo, eles usaram a grande linguagem da época, que era a mitologia, que utilizava de símbolos para transmitir uma verdade. Então, a linguagem mitológica era muito importante naquela época. Então, ela utilizava um símbolo para transmitir uma verdade. Então, tanto a linguagem javista como as demais utilizou muitos símbolos. Então, a primeira comunidade que nós temos aí, ou seja, a tradução, ou seja, uma tradição, podemos dizer assim, nós chamamos de javista, que foi o primeiro autor do Gênesis, e também de todo o Pentateuco. Nós temos também como autor do Pentateuco e também do Gênesis, que está presente no Gênesis, que nós chamamos também de tradução eloísta. Por que tradução eloísta? Porque eles atribuíram a Deus o nome de Elohim, ou seja, o javista chama Deus de Javé, ou seja, Yahvé. Se você pegar a tradução de Jerusalém, traz Yahvé. Se vocês pegarem as demais, a Ave Maria,
a tradução do CNBB fala Javé. É porque já foi uma tradução para o português, porque na língua hebraica não tem a letra J como nós temos, ela é substituída geralmente pelo I ou pelo Y. Por isso que o nome de Deus, na tradução, no caso de Jerusalém, é chamada de Iavé, que eles procuram, assim como a Bíblia é mais de estudo, então eles procuram aproximar mais do original hebraico para a gente ter um conhecimento melhor. Mas para nós, né, aqui do Brasil, que foi traduzido para o português, é Javé, né? Ou seja, então, por isso que javista. Já a tradição eloísta, nessa comunidade do povo eloísta, vocês podem me dizer comunidade, ou se dissecando esse povo, essa tradição, chamava Deus de Elohim, que é o próprio nome de Deus mesmo, a palavra Deus, em hebraico, ou seja, Elohim. Então, eles utilizavam esse nome quando ia falar diretamente de Deus. O javista já usava, falava Deus, mas esse Deus e Yahvé, né? Nosso Deus e Yahvé. Às vezes ele também utilizava a palavra Deus, mas a tradução eloísta não. Só utiliza o nome de Elohim mesmo para Deus. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de querer conhecer mais a fundo a palavra e pegar o original grego, vocês vão ver, quer dizer, o original hebraico, vocês vão perceber que o nome utilizado lá para Deus é Elohim. E nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre esses dois nomes, quando nós formos aprofundar mais um pouco na teologia do livro do Gênesis, que provavelmente vai ser na próxima aula. Mas aí nós vamos ter essa oportunidade de aprofundar mais um pouco. E também temos presente a tradição sacerdotal. Por que tradição sacerdotal? Porque foram sacerdotes mesmo, que reuniram todas essas tradições e formaram o livro da forma que nós temos. Ou seja, eles deu aquele checkmate final. Eles reuniram toda essa tradição e colocaram da forma que nós conhecemos. E também escreveram sobre a história do próprio povo de Deus. Então, eles deram uma cara mais intelectual para os livros. Então, nós vamos ver bem presente, principalmente quando nós estivermos falando lá da criação. Nós vamos perceber que há uma criação escrita pela tradição sacerdotal e há uma criação escrita pela tradição javista. Nós vamos perceber essa diferença. Os sacerdotais são mais intelectuais. O javista é aquele povo que necessita mais ver as coisas, tocar para perceber. Então, eles colocam um Deus muito próximo, um Deus que toca, um Deus que modela o homem do barro. Já a tradição sacerdotal não já usa a palavra de Deus, ou seja, não precisa de Deus tocar para criar. Deus basta falar, ou seja, Deus pensa e diz, e aquilo já é, vamos dizer assim. Deus disse, façamos o homem, e o homem foi feito. Já para a tradução javista, Deus pegou o homem, no caso, pegou o barco, a argila, dessa argila ele modelou, soprou na narina o sopro de vida, e o homem criou vida. Você vê? Então, a gente percebe que está falando do mesmo ser humano, falando da mesma criação, mas cada um usando elementos próprios da sua realidade para traduzir para nós a grande perfeição da criação de Deus. E nós vamos ter a oportunidade de detalhar isso mais claramente quando a gente estiver falando lá da teologia do livro do Gênesis. Né? Deixa eu voltar aqui. Só para vocês entenderem que o Gênesis, tanto o Gênesis como o próprio Deuteronômio, é um resultado de várias tradições. Se você pegar a Bíblia de vocês aí, como nós falamos, que eu estava falando aí para vocês, está aí no capítulo 1, é do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3. Essa tradição aí é uma tradição sacerdotal. Em casa, hoje, o dever de vocês, peguem a Bíblia de vocês. Em casa, o dever de vocês é ler esses textos e tentar comparar a diferença delas. Porque na próxima aula, quando a gente for falar dessa diferença mais detalhada, você pelo menos já leu o livro e já vai perceber essa diferença. Então, você vai ter
leia tentando perceber a diferença. A tradição sacerdotal, coloque em mente que quem está escrevendo ela são sacerdotes, ou seja, pessoas estudadas, pessoas que conhecem. Então, o Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, é uma tradição sacerdotal. Bom? Então, depois aí vocês pegam aí e dão uma lida nela, vocês perceberem essa diferença. E vai narrar o quê? A mesma criação. Está falando ali da criação de Deus. Ou seja, já o capítulo 2, versículo 4, até o versículo 25, já é uma tradição já vista. Está falando da mesma criação também, ou seja, Deus está criando o ser humano e toda a nossa realidade, mas eles utilizaram o quê? Uma linguagem diferente para narrar essa criação. Então, se a gente for perceber, no Gênesis, há 2 relatos da criação do próprio ser humano. Um escrito pela tradição sacerdotal e um outro relato também escrito pela tradição javista. Então, 2 relatos diferentes. Uma mais intelectual e uma mais do povão. Vocês podem perceber que sempre que nós vamos falar da criação do mundo, nós utilizamos qual como referência? A tradição javista. Por quê? Porque é uma tradição mais próxima de nós. Fala mais a língua do ser humano. Né? Porque nós também somos assim, nós somos tomés, gostamos de tocar, gostamos de ver, gostamos de sentir. Então, a tradição javista também era assim. Ou seja, o povo tinha que perceber que Deus estava tocando. Então, foi necessário que Deus tocasse para que isso tudo fosse criado. Nós vamos ter a oportunidade de falarmos mais claramente sobre isso. Para a gente perceber isso também, mais para frente no livro do Gênesis, nós vamos falar sobre o dilúvio, conhecido por muitas pessoas, né? O grande dilúvio. O dilúvio também tem 2 relatos no mesmo livro. Só que, às vezes, né, a gente pega e lê o livro do Gênesis e passa por cima disso, como se fosse um único relato. A gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque a gente até então também não sabia, né? Que o Gênesis é fruto de várias tradições. E lá está presente exatamente as 3 que nós falamos. A sacerdotal, a javista e também a eloísta. Nós vamos perceber isso. Então, se você for pegar mais na frente, no Gênesis capítulo 7, nós vamos perceber, então, 2 relatos da criação. O primeiro está onde? 7, o versículo 1 ao 5, onde que Deus ordena que Noé coloque na arca 7 animais puros e impuros. Então, depois você também vai ter a oportunidade de pegar e ler todo esse texto. Né? Você vai pegar ele vai ler todo o texto na íntegra. Eu espero que vocês façam isso em casa para entender que a Bíblia a gente tem que pegar, tem que ler, tem que ruminar, porque na próxima aula, quando a gente for tocar nesse assunto, pelo menos você já conhece esse texto, né? Pelo menos já leu o texto, vai ficar mais fácil para nós. Como eu não estou vendo vocês aqui, para me olhar dentro dos olhos, né? E ver vocês aí folheando a palavra, então espero que vocês façam isso em casa, viu, gente? Então, vamos lá. Então, o primeiro relato, ou seja, há um relato escrito pela tradição sacerdotal e um outro relato escrito pela tradição javista. Então, você pegar lá Gênesis 11 ao 16, é um novo relato, onde que Deus ordena a Noé que coloque um casal de cada espécie. Olha para você ver. Na tradução sacerdotal, 7 animais puros e impuros. Aí nós vamos perceber depois, em outra oportunidade, por quê. Será porque a tradução sacerdotal coloca 7 animais puros e 7 animais impuros? Apenas isso que foi colocado? Então, se a gente olhar na íntegra, né? Então, nós vamos imaginar o quê? Então, Deus ordenou apenas que colocasse 7 animais de cada espécie, tanto puro como impuros. Tá bom. Mas aí você vai um pouquinho mais à frente, ou seja, no versículo 11 a 16, já está falando um animal de cada espécie, que é aquela que nós mais falamos, e que os filmes também relatam. Por quê? Porque é a tradição javista, como nós falamos, é uma tradição mais próxima de nós. Então, o que vem na cabeça do javista? Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, desistiu de tudo isso, e vamos acabar com tudo. Mas aí, como Deus tem um coração puro, quis salvar, dar mais uma oportunidade para que a humanidade se salvasse. Então, escolheu um homem íntegro de fé, conjuntamente com a sua família, e decidiu não só salvar aquela família, também como um casal de animal de cada espécie. Ou seja, então, os javistas são mais sensíveis. Então, ele quis relatar, assim, algo mais claro, para que as pessoas pudessem
ler e entender o que estava acontecendo, de uma linguagem assim, bem acessível. Já o povo sacerdotal não tinha muita essa preocupação, eles usam muita simbologia, e a numeração judaica é muito rica para nós, não é igualzinho para nós, que 7 é 7, para eles não é 7. Para eles, o número 7 quer dizer o número perfeito, a totalidade, ou seja, então Deus colocou a totalidade necessária ali na barca, tanto de animais puros como animais impuros, ou seja, então eles traduziram numa linguagem mais sacerdotal a mesma coisa que o javista queria falar. Só que para eles não foi um animal de cada espécie. Para eles foram 7 animais, que quer dizer exatamente a totalidade, suficiente, ou seja, o perfeito. O número 7 é o número perfeito. Então, Deus utilizou, ou seja, ordenou que Noé colocasse o suficiente, o perfeito, dentro da sua arca. Né? Então, a gente vai poder estudar isso mais detalhadamente mais para frente. Da mesma forma, se você pegar o Provérbios, você pegar lá no capítulo 18, versículo 18, esse mesmo que nós não vamos pegar agora por causa do nosso tempo, você pegar esse mesmo versículo, ele repete no 19, 24 e repete também no 20, 16. Aí você fala, mas por que repete? Será que eles escreveram 2 vezes? Não. Porque foram tradições diferentes, escrito em lugares diferentes, às vezes em momentos diferentes. Mas quando os sacerdotes decidiram unir toda essa revelação de Deus num único livro, eles fizeram questões de colocar todas as tradições do povo de Deus, toda a forma de manifestação de fé que o povo tinha. Então, essa revelação de Deus e essa forma que o povo acolheu na vida, essa revelação de Deus que foi contada para os filhos de geração em geração, cada um, às vezes, até mesmo de uma forma diferente, os sacerdotes, quando foram colocar isso em ordem, para melhor assim as pessoas pudessem conhecer a história do povo de Deus, principalmente porque houve a necessidade de colocar em ordem essa história, e principalmente por escrito, foi logo após ou durante o exílio da Babilônia. Nós vamos ter a oportunidade depois de conhecer mais para frente também. Foi ali na grande destruição da fé do povo de Deus, quando o povo de Deus perdeu tudo, vamos dizer assim. Né? Por desobediência a Deus, eles perderam a grande terra, foram parar em um exílio, e ali o povo de Deus, vamos dizer assim, que restaram poucos. Então, esse pouco do povo de Deus que restou, que estava perdendo até muitas das vezes os princípios, foi necessário colocar por escrito para que esse povo pudesse novamente fazer uma experiência de Deus através da própria palavra. A forma literária. Quarto slide. Deixa eu sair aqui, vou abrir de novo, para a gente melhor facilitar aqui para vocês. A forma de narração que predomina no livro do Gênesis são as sagas. O que são essas sagas? São as histórias, como nós falamos, são as histórias do povo de Deus, são histórias de fé que um povo teve com seu Deus. Como o povo de Deus foi distribuído praticamente em clãs, ou seja, em tribos, as 7 tribos de Israel, os 7 pilares de Israel, que foi fundado exatamente sobre os filhos de Israel, ou seja, de Jacó. Então, vamos dizer assim, que cada um desse povo fez uma experiência diferente com Deus. Então, eles dão esse nome, essa forma literária predominante como saga. Ou seja, as sagas são as histórias fundamentadas em fato, mas que, ao ser transmitidas, são expandidas e realçam por elementos místicos, como nós falamos. A saga origina-se em nível oral, e assim foi transmitido oralmente para os filhos e os filhos para os seus filhos. Nós temos aí, podemos dizer, a saga do povo de Israel, né? A saga patriarcal, que conta lá desde de Abraão, que passou pelos seus filhos, e dos filhos passou para o outro filho, né? Nós conhecemos muito bem. E quando Deus quis se manifestar, ou seja, quando Deus quis se revelar para a humanidade, ou seja, Deus criou o mundo, criou o ser humano e colocou ali. Esse ser humano foi crescendo e se expandindo cada vez mais, e cada um uma região diferente.
uma região diferente, em lugares diferentes, em línguas diferentes, né? Então, esse povo precisava conhecer, de fato, o verdadeiro Deus. Se a gente for olhar, cada tribo, cada cidade naquela época, o povo da Mesopotâmia, o povo da Babilônia, o povo da Síria, você vê quantos povos aí que nós tínhamos. Cada um desse povo tinha um Deus diferente. A gente pergunta por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, o próprio Deus, a gente vai ver na próxima aula, quando Deus criou o ser humano, ele viu que era bom, ou seja, Deus criou o ser humano para ele. Criando o ser humano para ele, está inato, está em nós a sede e o desejo de conhecer Deus. Então, mesmo se um povo crescesse separado da humanidade, ali no seu mundinho, sem falar de Deus, de uma forma ou de outra, a humanidade deles ia desejar prestar culto a alguém maior. Então, essas pessoas, querendo ou não, iam começar a prestar culto a um Deus, mesmo sem conhecer. Às vezes, por não conhecer o nome de Deus, o que eles iam falar? Uma divindade superior. E por não conhecer, às vezes, essa divindade superior, prestava culto aos astros, prestava culto a energias, né? Ou seja, mas o povo tinha sede de prestar culto a um ser superior. Então, Deus, percebendo isso, que o ser humano tinha sede dele, mas que estavam prestando culto de uma forma, assim, vamos dizer assim, não ao verdadeiro Deus, Deus quis se revelar a essa humanidade. Então, ele se revela a Abraão. Então, ele pega, se revela a Abraão, e Abraão nasceu numa cultura, tinha os deuses que aquela família de Abraão prestava culto. Então, Deus se revela a esse homem chamado Abraão, que naquela época chamava Abrão, se revela a ele, pede que ele junte ali a sua família, juntamente com os animais que pertenciam a ele, e vai para um lugar onde que ele fosse indicar. Ou seja, Abraão, sem conhecer esse lugar, mas acreditando nessa manifestação que chegou até ele do céu, ou seja, esse Deus que se revelou a ele, aí está para nós a grande manifestação de Deus, a revelação de Deus, ou seja, Deus que quis se revelar à humanidade, revelar a sua grande face. Então, mas para que ele se revelasse totalmente, ele precisava construir, vamos dizer assim, uma história de amor para esse homem, para com o ser humano. Então, Deus decide construir uma história de amor com o ser humano através de um povo. Esse povo ia criar a cara de Deus, vamos dizer assim. Por isso que nós temos aí, no livro do Pentateuco, a lei de Deus. Para que o povo criasse a cara de Deus, eles tinham que seguir uma lei. Que lei é essa? A lei dada pelo mesmo Deus. Então, quem segue a lei, cria uma cara. E que cara é essa? A cara do povo de Deus. Então, Deus pega Abraão e pede ele para seguir até uma terra onde que ele ia, de fato, dar para ele. E ali nessa terra, o povo ia construir uma história, uma nação de amor para com esse Deus. Aí nós pegamos e vamos perceber que essa história então, começa com Abraão, passa para o filho dele, Isaque, do filho dele passa para o outro filho, que Jacó. Jacó recebe de Deus um novo nome e uma nova missão. Que ele transforma, ele muda o nome de Jacó, da mesma forma que mudou o nome de Abraão. De Abrão para Abraão, ele muda o nome de Jacó para Israel. Por isso que nós chamamos o povo também de Deus como o povo de Israel. Por quê? Israel é o nome dado a Jacó. Então, a partir daquele momento, Jacó tem 12 filhos, e sobre esses 12 filhos de Jacó são fundadas as 12 tribos de Israel. E um desses filhos, que também se torna um grande patriarca, é José, aquele que vai para o Egito. Ali no Egito ele consegue a estima do faraó, ele retorna, busca a filha dele, leva para o Egito, e ali eles vão viver uma vida abundante, vamos dizer assim. De início, uma vida confortável, com trabalho, o que comer, mas com o passar do tempo, com a morte do faraó, com a entrada de outro faraó, com a morte daquele, com o crescimento do povo de Deus, vamos dizer assim, o povo de Abraão, que são o povo de Isaque, o povo de Jacó, ou seja, o povo de Israel, com o crescimento desse povo, e o povo egito precisando da mão de escrava, no caso, colocou esse povo como escravo, ou seja, então esse povo, de um povo querido,
passou a ser um povo escravo. Então, ali eles vão sofrer amargamente durante 400 anos, até o momento que Deus se revela também a Moisés, e Moisés tem a grande missão de tirar esse povo do Egito. Mas por que esse povo tem essa vida amarga? Exatamente porque esqueceram de Deus. Sempre que o povo esquece de Deus, vamos dizer assim, eles perdem aquilo de mais valioso que Deus deu para eles, que foi a procura da terra, onde que seria uma terra onde que jorrasse leite e mel. Então, por isso, por ter esquecido de Deus, ter ficado ali no Egito, em vida fácil e abundante, eles viveram amargamente durante 400 anos. Da mesma forma, mais para frente, depois do grande rei Davi, aí entrou o grande rei Salomão. Salomão morreu, veio os 2 filhos dele. Esses 2 filhos de Salomão brigou pelo reino, divide o reino no meio. Deus não gosta desse tipo de coisa, de divisão. Dividiram, esqueceram os princípios, né, de Deus, pecaram contra Deus, perderam o quê? As terras. Primeiro caiu um irmão, juntamente com toda a sua tribo, e depois caiu outro irmão. E o povo de Israel viveu amargamente lá no exílio da Babilônia. Então, a história do povo de Deus é muito triste. Aliás, melhor dizer, é uma história muito bonita de relação com Deus. Mas sempre que esse povo se afastava de Deus e deixava que os desejos humanos tomassem conta deles, vamos dizer assim, eles caíam na escravidão. Afastar de Deus, cair na escravidão. E muitas das vezes nós também somos assim, né, meus queridos? Quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos em algum tipo de escravidão, algum tipo de vício, algum tipo de dor, de sofrimento, de depressão, de angústia profunda. Quantas coisas, às vezes, a gente cai quando nós nos afastamos de Deus. E a história do povo de Deus também foi assim. Afastando de Deus, eles caíram amargamente nessa escravidão. A composição do livro, para a gente entender melhor. O Gênesis se divide em 2 grandes partes. A primeira parte, então, como nós vimos, Gênesis 1 até o 11, que trata dos primórdios da humanidade, do universo criado por Deus. E depois a segunda parte, que vai de Gênesis 12 ao 50, que apresenta a vida dos patriarcas. Então, de 1 ao 11, vai tratar exatamente a criação da humanidade, de todo o universo. O desejo de Deus de acabar com o universo, a chance que Deus dá para a humanidade novamente, ali com Noé. E a segunda parte é a história, essa história que nós contamos aí sobre os patriarcas, desde Abraão até o povo entrar no Egito. Essa segunda parte, ela se divide para nós em 3 grandes partes, ou seja, a segunda parte se divide em 3 ciclos, que é o ciclo de Abraão, que narra a história de Abraão, do 12 ao 25, depois nós vamos ter o ciclo de Isaac e Jacó, que é do capítulo 26 ao capítulo 36, e depois nós vamos ter o ciclo de José, que é a história de José lá no Egito, que é do 37 ao 50, né? E na próxima aula, se Deus permitir, e é claro que Ele vai permitir, nós vamos falar um pouco sobre a mensagem teológica do livro do Gênesis. Foi necessário a gente abordar um pouquinho dessa estrutura para a gente entender melhor o livro do Gênesis. A gente poderia, de cara, já entrar na mensagem teológica, mas quando a gente entrasse nessa mensagem, a gente não ia entender que o livro do Gênesis não foi formado não foi escrito por uma única pessoa, como às vezes a gente sempre imaginou. Foram tradições que escreveram esse livro, ou seja, a tradição sacerdotal, a tradição javista e a tradição eloísta. Cada uma deu a sua cara para esses livros. Que carão é esse? De acordo com a sua realidade, de acordo com a sua vivência, de acordo com o que eles acreditavam, de acordo com a experiência de fé que eles fizeram de Deus e de acordo até mesmo com a capacidade de conhecimento de cada um deles. Então, Deus respeitou tudo isso no amadurecimento da própria humanidade. Então, Deus se revelou de acordo com a necessidade e o conhecimento que eles tinham. Deus foi se revelando e foi se manifestando. Então, quando o sacerdote, a tradição sacerdotal, que foi a última, né, que quis colocar tudo isso por escrito, quis fazer um apanhado dessas tradições e colocar por escrito, provavelmente ali no ano 550 a.C., na época do exílio da Babilônia, para ressuscitar novamente a fé de um povo, ela teve em mãos todas essas tradições
e fizeram questão de colocar todas as tradições nos livros, né? E o livro dos Gênesis é prova disso, como eu coloquei para vocês. Então, como dever de casa, para a próxima aula, vocês vão ver esses dois relatos do livro dos Gênesis, né? Como nós falamos aí. O primeiro relato, deixa eu voltar lá. Dever de casa, vocês anotarem aí. Não sei se vai aparecer para vocês. Aí. Vamos ler esses textos. Primeiro relato. Estão vendo em casa? Então, está dando para enxergar? Se não, eu vou falar aqui para vocês anotarem. Anota aí. Primeiro relato Não. daquele... Oi? Não está vendo, Não né? está vendo. Não. Então, anota aí, por favor. Anotam aí. Vocês vão ler em casa, para a próxima aula, onde nós vamos entrar com a mensagem teológica. Aí nós vamos entender por que há dois relatos da criação. Nós percebemos. Deus criou Adão, Deus criou Eva. Deus fez Adão do barro, Deus fez Eva da costela. Nós vamos entender melhor isso. Vamos entender esse relato dessa criação. Vamos entender o porquê do sétimo dia, vamos entender lá o dilúvio, vamos entender a história de Abraão, o sacrifício de Isaac. Então, a palavra de Deus é muito bonita, tem uma mensagem muito importante para nós. Então, nós vamos entender melhor cada um desses textos. Então, nós vamos dizer assim, nós vamos estudar, tentar, não tem como a gente estudar esse capítulo por capítulo, porque o tempo nosso não permite, né? A gente vai pegar as principais histórias e fazer uma leitura teológica delas. Então, como dever de casa, vocês vão... Deixa eu fechar aqui. Ver se eu vou abrir aqui, se vai aparecer para vocês. Apareceu? Não, né? Apareceu. Agora apareceu aqui. Isso. Êxito de Gênesis. Isso. Então, escreve aí, anota aí, ó. Para dever de casa. Primeiro relato. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Quando vocês forem ler, faz uma leitura tentando comparar uma tradição com a outra. Essa tradição que eu acabei de falar com vocês foi escrita pelos sacerdotes. Aí vocês vão ter em mente, foi escrita por um povo mais intelectual, um povo que tinha um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, vamos dizer assim. O segundo relato que vocês vão estar comparando é o segundo relato da criação, que é o capítulo 2, versículo 4, até o versículo 25, que é uma tradução já vista, que é aquela tradição de que vai falar que Deus criou o homem do barro, soprou nas suas narinas, né? Depois esse homem se sentia só, aí Deus pegou e deu a ele uma companheira das suas costelas, que foi Eva. Então, nós vamos comparar as duas e entender essa linguagem de Deus. Quer dizer, essa linguagem dada e essa relação nossa para com Deus. Nós vamos entender. E o segundo relato que vocês vão ler também é lá sobre o dilúvio, que vai ser capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7 todinho. Vocês podem ler o capítulo 7 todinho, mas vocês vão prestar atenção principalmente nesses versículos, onde no capítulo 7, versículo 1 ao 5, e depois capítulo 7, versículo 11 ao 16. Procura comparar. Se vocês tiverem curiosidade, procura entender. Por quê? Nenhum fala que Deus colocou 7 animais puros e impuros. E o outro fala que Deus colocou um casal de cada espécie. Leia mais detalhado, procura ali ruminar essa palavra, fazer comparações. Viu? Vocês vão perceber essa linguagem. Tenta diferenciar a linguagem. Tendo em mente que a já vista é a do povão. Vamos dizer assim, é o povão em massa que estava ali, que escutava e decidiu colocar por escrito, falando oralmente para os filhos, né? Ou seja, não usou a linguagem teológica, mas sim falava de acordo com aquilo que eles escutavam, que eles conheciam e foi transmitindo. Certinho? Positivo? Que bom, então. Então, na próxima aula, a gente vai ter a oportunidade de fazer uma leitura mais teológica desse livro. Aqui foi estrutural. Nós apresentamos a estrutura, falamos sobre
o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós temos que entender muito bem. Não tem como a gente, nós que somos católicos, que estamos querendo fazer aí conhecer mais um pouco da palavra de Deus, quando a gente falar sobre para nós quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente não conhece. Então, a gente tem que conhecer que esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateuco, para nós, que é o que é na tradução grega, né? Da Septuaginta, que foi traduzido para o grego, Pentateuco. E na versão original hebraica, Torá. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Isso tem que ficar bem claro na cabeça da gente, a gente não pode esquecer. Se você quiser conhecer, se você aprendeu essa ordem, ou seja, se tiver em mente que a Bíblia do Antigo Testamento ela é dividida em 4 partes. Pentateuco, aí vem livros históricos, sapienciais e profético, você vai ter uma visão geral da Bíblia. Então, você vai ter uma facilidade até mesmo de encontrar. Quando falar aí para você, por favor, abra na Bíblia aí para mim o livro de Reis. Aí a gente pega e fica até perdido. Onde que fica o livro de Reis? O pessoal que tem a Ave Maria aí vai lá nas iniciais, né? Mesmo assim se perde, porque não sabe onde está o livro de Reis. Mas se você tiver em mente que o livro de Reis faz parte da parte dos livros históricos, então você vai ter em mente que esses livros históricos estão mais ou menos aqui assim na Bíblia. Então você vai vir cá, abrir ele, aí você vai cair exatamente lá, por exemplo aqui, né? Aí você vai abrir lá, abrindo o livro de Crônicas. Então a gente sabe o quê? O livro de Reis está aqui pertinho. Então a gente vai lá, dar uma mexidinha, pronto, achei. Então é fácil. Se caso alguém fala assim, abre para mim o livro de Daniel. Opa, Daniel o quê? É um livro histórico, quer dizer, é um livro profético. Então você sabe que os livros proféticos está quase ali próximo já do Novo Testamento. Então está mais ou menos por aqui. Então quando você abrir a Bíblia, abrindo Isaías, então ficou fácil, já caí já ali. Então você vai só procurar onde está Daniel, fica mais tranquilo. Tem pessoas que vão lá desde o início aqui e começam a procurar. Quando a gente entende essa ordem, ou seja, essa divisão da Bíblia, fica mais fácil para nós entendermos e compreendermos melhor. Tá bom? Então agradeço a presença de todos vocês, que Deus continue nos dando sabedoria e essa vontade de sempre querer conhecer. Pois é o conhecimento da palavra de Deus, e não só da própria palavra, mas o querer conhecer mais a fundo, que nós nos tornamos cada vez mais pessoas libertas, vamos dizer assim. Como a própria palavra diz, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então, quanto mais a gente tiver interesse de conhecer a fundo a palavra de Deus, mais a gente vai sentindo que essa palavra vai nos libertando, vai nos tornando pessoas assim, vai nos dando uma fé mais concreta, uma fé firme, uma fé aquela fé que Jesus Cristo diz assim, que você constrói na pedra. Então, o conhecimento nos faz construir a nossa fé numa pedra. E quando às vezes a gente não tem esse conhecimento necessário, a nossa fé fica fácil de ser abalada. Por isso que às vezes nós somos fáceis de ser levados com o conhecimento de uma outra pessoa. Então, essa oportunidade que vocês estão tendo nesses cursos que Padre Paulo Giovanni está proporcionando é muito rico exatamente nesse sentido, que estão permitindo que vocês tenham uma fé firme, né? Pessoas que têm fé firme, pessoas que vão caminhar e transmitir esse conhecimento a cada dia para os seus filhos. Amém? Então, Deus seja louvado. Maravilha, viu? Geralmente nós abrimos, Zé Hilton, para alguma fala de alguém que quiser estar colocando aí, fique à vontade. Isso. Se alguém tiver alguma pergunta, se for alguma pergunta muito assim relacionada a uma visão mais teológica, a gente vai responder, né? Eu posso anotar aqui, na próxima aula a gente responder. Se não, se for relacionado a alguma coisa que eu falei, posso esclarecer melhor. Ficaram claro? Ou se tiver alguma dúvida? Foi a primeira experiência que eu tive de falar sem estar vendo as pessoas. Então, não tem muito esse costume não, viu, padre? Tá aqui alguém dizendo aqui, a Rosângela, no chat, dizendo quanta informação. É verdade, Rosângela, porque é o livro, nós estudamos o livro de Jeremias, porque foi logo depois da Semana Santa, e há aquela referência, né, quando pergunta a Jesus quem
dizem que eu sou? O que eles estão falando? Então, aquela menção a ser Jeremias, por isso que retornamos o primeiro livro, porque essa ligação de Jesus com Jeremias. Aí estudamos. Mas todos os livros são extremamente importantes, e o livro de Gênesis, essa primeira parte, essa parte aí desse contexto que o Zé Hilton fez, sem esse contexto, sem entender essas questões que ele disse, por exemplo, dizer que não é só um autor, são de tempos diferentes, há dois relatos da criação. Ele trouxe pistas muito importantes aí, que agora na próxima aula vocês vão ver a profundidade, como é que isso vai se desenrolando. E esse livro vai, como toda a Torá, o Pentateuco, vai ser a grande base, sobretudo, das três grandes religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos, que também usam as mesmas bases. E que vai servir para nós que somos cristãos, bases para toda a criação. Por exemplo, você pega, por exemplo, João capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença, por que ele faz barro? Por que ele faz lama? Por que ele coloca nos olhos? Ele está fazendo uma referência a quem? João capítulo 2, quando ele chama Maria de mulher. O que tem a ver comigo? É isso que você está me pedindo? Nesse problema não é meu. Por que ele parece ser mal educado? Está tudo aqui no Gênesis. Não é isso, Ailton? Eu tenho que entender esse relato dessa criação, que Jesus, o que ele está fazendo com aquele gesto. Então, o livro de Gênesis, ele vai te ajudar a compreender muitas questões posteriores, que estão nos livros posteriores, depois de Gênesis, pelo menos na ordem dessa biblioteca. Pode ser que pode ser não, tem livros, por exemplo, o livro de Jeremias, é possível que tenha sido escrito parte dele, aliás, o livro de Jeremias, parte de Gênesis, foi escrito depois de Jeremias, você tem ideia, né? Já foi escrito na época da deportação lá da Babilônia. Então, tem partes que foram escritas primeiro, depois tem outra, tem tradições, e eu acho assim, você fez uma excelente introdução. Eu sou suspeita a dizer, porque eu te conheço muito bem, tanto que você é dedicado. Cada vez que você fala, eu aprendo também com você, e eu só tenho a te agradecer por esse encontro. É a primeira vez que você está dizendo que está usando, falar assim, a gente fica um pouco mais... parece que está falando Perdido nas palavras, sem sozinho. saber o que fala, porque Parece... Eu dei aula eu não sei 2 anos na faculdade, nesse período da pandemia por aqui, então acabei me acostumando. Para mim, esse aqui é um mundo. Mas você vai se acostumar também, porque você foi muito bem. por exemplo, né, o que você pede ali para pegar. Abre lá. Eu não sei se vocês estão olhando, se não estão olhando, então a gente fica um pouco perdido. Eles estão todos aí, viu? Né? Você fica um pouco perdido sem saber se você está no caminho certo, se vocês estão entendendo, se não estão entendendo. Mas, na próxima, agora que eu já tive esse primeiro contato, a gente vai sair melhor ainda, se Deus quiser. José Hilton, por favor, feche o seu share screen aí, por favor, e aí vai aparecer todos aqui que estão na sala, eu vou colocar para todos aí poderem se ver um pouquinho. E olhando para o rostinho aí, quem sabe alguém se encoraja mais aí de falar. Ligue a câmera, nós temos gente de Arinos, de Ouro Branco, deixa eu ver aqui, de Brasília, Cercado, Sagarana, Uruana, Unaí. E aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? O Diácono Joaquim está aí também, lá de Arinos, nosso grande amigo. Né? Alguém quer fazer alguma consideração? Aí eu encerro a aula de hoje. Semana que vem o Zé Hilton vai continuar com o estudo. Agora, eu falo que é a parte mais gostosa, não é, Zé Hilton? A parte mais gostosa é pegar o relato da criação. Bom, não vou fazer aqui um spoiler, não. Deixe cada um preparar e vir assistir a aula da semana que vem. Ler as leituras, né? E ficar curiosos para entender melhor sobre aquele relato. Olha que o que o Zé Hilton falou aí. Quase ninguém
gente, quase ninguém percebe que tem dois relatos da criação. Assim que termina um, começa o outro. Vocês já tinham notado isso, pessoal? Vocês já tinham visto isso lá no livro? Vocês já tinham notado ou não? Pode ser sincero. O dilúvio, né? Lá você vê dois Aham. relatos do Dois relatos. Pode falar aí mesmo no livro. áudio, pode falar aí, gente, não tem problema. Torna a aula mais dinâmica. Eles escrevem muito no chat aqui, mas pode ligar o áudio aí, eu desligo aqui por conta do ruído. Pode falar. Boa noite, Zé Ailton, né? Isso. Que alegria grande, né? Que alegria grande saber que tem pessoas como vocês que aderiram, né? Escolheram compartilhar o conhecimento de vocês para com aqueles que ainda não têm. Eu estou surpreso, né? Estou assim, sem palavra de tanta surpresa, né? O quanto nós precisamos ainda conhecer a Bíblia, né? Realmente foi uma aula assim que me deixou até já curioso para a próxima aula, né? Então, assim, eu fiquei surpreso mesmo, Padre Paulo. Fiquei surpreso mesmo o quanto... E olha que eu amo ler a Bíblia, né? Eu amo ler a Bíblia, mas realmente, cada dia mais, eu estou assim, surpreso o quanto que tem curiosidade dentro da palavra, o tanto que nos surpreende, o tanto de relato que cada dia mais pode nos fortalecer mais ainda a nossa fé, né? Enriquecer mais a nossa fé, ter a convicção daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos na criação do nosso Criador, né? Então, realmente, é muita história, muita realidade e que envolve nisso aí. E só tem mesmo que enriquecer e só perde aquele que não participar dessas aulas aí, né? Obrigado por tudo e que Deus abençoe cada dia mais ricamente o conhecimento de vocês e que isso possa transbordar no coração de vocês, como está transbordando e atingindo esse tanto de gente que está aqui para estar ouvindo, né, e escutando tudo isso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Mais alguém? Senão eu passo a também palavra. quero Cintiana. agradecer o José Ailton por essa contribuição maravilhosa a respeito da palavra de Deus, do primeiro livro, Pentateuco, e também a oportunidade que o Senhor está nos dando de enriquecer cada vez mais o nosso mísero conhecimento. Então, foi de grande valia participar desse momento. Muito obrigada, que o Espírito Santo os cumule cada vez mais de bênção e riqueza espiritual. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite, Boa Flavinha. noite, Zé Ailton. Boa noite. Só quero agradecer, igual você falou mesmo, somos privilegiados, né, por estar tendo esse momento de grande aprendizado, e hoje não foi diferente, viu, Zé Ailton? Parabéns, muito obrigado pelas informações. Deixo com você, Zé Hilton. Então, o final aí uma fala aí para encerrar a nossa aula de hoje. Então, na próxima, a gente vai ter a oportunidade de desmiuçar mais, vamos dizer assim, esse grande relato do livro do Gênesis. Fizemos uma introdução geral para a gente entender que não foi escrito para apenas um único autor ou única pessoa. Foram várias pessoas que contribuíram para que tanto o livro do Gênesis como todo o Pentateuco, vamos dizer assim, pudesse ser formado, ou seja, as tradições, né? Ou seja, tanto a Javista, que foi escrita, para vocês verem, a tradução Javista foi escrita provavelmente no ano 10º, né, antes de Cristo, e a outra, a sacerdotal, já ali, provavelmente, na época do exílio Babilônia, 550, um ano 6º antes de Cristo, para vocês verem, né? Uhum. E a história de Moisés foi o quê? Provavelmente no ano também, bem antes, né? No ano... Século Depois eu olho XIV, aqui. século XIV, mais ou menos. Bem antes. Bem antes. Uhum. Mas foi atribuído a Moisés, não deixa de ser atribuído a Moisés. Uhum. Por quê? Porque Moisés foi o autor principal. O autor principal. Então, foi um homem de peso na história. Então, quando alguém... Igualzinho o livro da sabedoria, né, que foi atribuído a Salomão, né?
foi atribuído a ele. E tem toda uma pessoas influentes na explicativa por época, né? isso, né? Não é uma mentira, tem toda uma explicação para isso, né, Zé? Então, você viu, ou seja, os sacerdotes, né, que foi a tradição, a última tradição que quis reunir todas essas tradições e colocar num único livro, ou seja, era um único livro e depois eles dividiram em 5 livros, foi exatamente por esse motivo. Para quê? Para valorizar toda a experiência de fé que cada tradição fez para com Deus. Então, se Deus revelou-se a esse povo, e esse povo fez uma experiência de amor e de fé com ele, essa história que foi contada, o autor final dos Gênesis, ou seja, o redator final, quis colocar essa manifestação de fé dessas pessoas também, para que todos nós pudéssemos se enriquecer com mais um relato profundo de intimidade de um povo com o nosso Deus. Então, na próxima aula, a gente vai ter essa oportunidade de conhecer melhor esses relatos e, assim, nos aprofundar mais ainda nessa palavra que vai nos iluminar e muito para entender os evangelhos. Tá bom. Por enquanto, muito obrigado, Zé Ailton. Eu peço que vocês ajudem a divulgar o curso de formação permanente. Obrigado por vocês estarem participando. Peço também que nos ajude a se inscrever no canal do YouTube, para depois podermos dar essa aula e ser mais fácil o acesso pelo YouTube, é muito mais fácil. Não vai ter vai dar aula pelo Zoom também, porque por aqui você vai poder participar, falar, não só usando o chat, mas eu queria que vocês nos ajudassem a divulgar aí a nossa aula. Eu quero só dizer que durante as aulas tem passado freira, tem passado padres, outros sacerdotes, o Monsenhor João César, Padre Simonides já passou, padres têm passado por aqui, o Zé Olímpio, o Padre Zé Olímpio. Então, assim, eles entram, às vezes não pode ficar o tempo. Muitos estão em missa nesse horário, muitas pessoas, mas a aula fica gravada no YouTube. Muito obrigado a todos. Semana que vem, é só mandar esse link que eu mandei para vocês, mande para os seus colegas, porque assim é a oportunidade que a igreja tem em oferecer a partilha da palavra de Deus. Muito obrigado, boa noite para todo mundo, fique com Deus. Obrigado, José.